Nesse vídeo você vai aprender a configurar um indicador muito simples que você pode configurar no seu TradingView e eu vou falar para vocês que ele nunca errou toda a história do preço do Bitcoin e isso me faria de fato vender 80% todos os meus Bitcoins. Fica até o final porque nesse vídeo a gente vai falar diversas coisas interessantes como o ciclo de 1000 dias no preço do Bitcoin, velas anuais, também a lei da potência. Antes de começar eu gostaria que você colocasse aí nos comentários se você está 100% comprado em Bitcoin, 80% Bitcoin, 20% dólares ou reais. Deixa aí nos comentários porque isso é muito importante para a gente ver a situação aqui como que tá vocês que estão no canal, beleza? Antes de a gente começar, quero falar sobre esse gráfico aqui no TradingView. Se você for no TradingView e digitar na aba de buscas de ativos, você digita BLX, você cai aqui nesse índice. Ele atualiza, se eu não me engano, uma vez por semana ou uma vez por dia. É uma vez por dia, na verdade. Então, essa cotação aqui de 84 mil dólares é na data de ontem, tá vendo? Ó, 1 dia e 12 horas atrás. Bom, antes de eu mostrar esse indicador, quero falar da situação atual do Bitcoin. Venho falando para vocês da possível, né, ondas de Elliott, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5. Então, pode ser que a gente faça, né, o A, o B e o C, né, aqui o Bitcoin finalizando o ciclo de alta, né? Essa setinha vermelha, essa setinha verde aqui é do indicador. Já eu vou falar sobre ele aqui. Mas vamos lá, ó. Sempre que o Bitcoin ele começa a atingir uma lateralidade, ele faz o que a gente chama de bear trap e passa por um período de acumulação, né? Então, levando em consideração que o ciclo não acabou e a gente vai seguir, né, o bull run, né, dá uma alta e começa a lateralizar aqui, ó, aí ele atinge um nível em que não tem mais venda, né? Ou seja, esse nível realmente é segurado pelos touros e a gente depois, em seguida, quando tem um rompimento, a gente tem uma baita corrida de alta. Aconteceu aqui também lá em 2024, né? O Bitcoin atingiu um topo e aqui a gente teve um período de lateralidade em que o preço não ia abaixo, né? Pelo menos no gráfico semanal de 55 mil dólares, né? A gente descer um pouquinho mais, a gente tem ali o nível de 54, por exemplo. Nesse momento é importante que esse nível se consolide aqui em 80 mil dólares, né? Porque o Bitcoin atingiu o topo ali em 106, 110, né? Na casa semanal, 105 mil dólares e ele ficou lateralizando como nos topos anteriores e é importante que agora a gente passe por um processo de acumulação para depois a gente ter finalmente esse rompimento aqui e seguir a tendência de alta, beleza? Antes que eu mostre esse indicador aqui que nunca errou, antes de a gente falar desse indicador, tá? Vamos falar aqui do ciclo do preço do Bitcoin. Será que agora o ciclo quebrou, né? Então vamos olhar aqui como funciona o ciclo, né? Nesse meio, essa linha do meio é o zero, se chama a data halving, né? Então a gente olha 500 dias depois do halving, 500 dias antes do halving. 500 dias antes do halving é o melhor momento para você comprar Bitcoin. Depois o próximo momento é um pouquinho depois de 200 dias depois do halving. Depois do halving você pode ficar todo o período acumulando durante 150 dias. Então você pode comprar. E foi o que aconteceu exatamente nesse período aqui, ó. Então era um melhor momento, o halving aconteceu mais ou menos por aqui, ó, 17 de abril, uma coisa assim. E esse foi um dos melhores momentos de acumular Bitcoin, ele deu essa explosão de preço. Só que agora, né, para ele se guiar segundo os ciclos, era para ele continuar aqui numa valorização, né? Até porque o ciclo atual esse vermelho, aqui era para a gente ter uma alta e na verdade tivemos uma baixa. Mas isso pode ter sido também pressões ou manipulações de venda, né? Já que todo mundo estava alavancando, né? Já que o preço ia subir, né? Então tinha uma liquidez muito grande abaixo. O que aconteceu, ao invés do preço subir, ele estava caindo. Veja que essa baixa aqui, vê como ela tá assim, meio que forçada, né? Mas isso pode forçar um bear market, né? Pode acontecer um bear market. Mas enfim, qual seria o próximo fundo? O próximo fundo, ó, como nos anteriores, seriam aqui, ó, por volta 400 dias depois do halving. Então, se o preço continuar lateralizando, caindo, a gente teria ali 342 e o próximo fundo seria a 475, então a gente teria mais 3 meses de baixa, tá? Em lateralidade baixa no preço do Bitcoin, para a gente depois ter uma grande alta.
Então 3 meses, né? Ou seja, a gente passaria por, como a gente tá no final de março, abril, maio, junho, a gente teria 3 meses. Só que aí depois vem julho, agosto e setembro, que são meses negativos pro preço do Bitcoin. Então a gente teria mais 6 meses de baixa. Aí talvez a gente só recuperasse de fato no final do ano, né? Então seria importante que a gente tivesse uma alta pelo menos em maio e junho. Eu falei até isso no vídeo anterior, né? Maio e junho teria que ser uma alta para o preço, talvez recuperando o topo histórico, para depois a gente ter uma baixa aqui em julho e agosto. Agosto e setembro, né? Que é quando tem as grandes quedas no preço do Bitcoin. Da lei de potência do Bitcoin, a lei de potência em relação ao preço do dólar, né? Quando um ativo ele começa a ganhar relevância, né? Ele tem uma potência de crescimento. Então a gente pode canalizar essa potência de crescimento entre retas paralelas que estão canalizadas tanto no gráfico, né, em escala logarítmica, quanto no tempo em escala logarítmica. Os tempos iniciais, você precisava de menos tempo para o preço ter uma grande volatilidade. É o que exatamente acontece aqui atrás. Ó. Então, à medida que o tempo vai passando, né, o preço ele vai tendo menos volatilidade. E por isso a escala logarítmica no tempo ela é importante, porque aí você precisa de mais tempo para que a gente tenha uma volatilidade maior no preço desse ativo, por exemplo, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, veja como ele precisou de muito mais tempo do que aqui atrás, ó. A grande volatilidade no preço era basicamente 1 ano a 2 anos para ter grandes volatilidades, grandes valorizações. Agora, para ter mais volatilidade, a gente precisa de 2, 3 anos e a gente precisou condensar mais, ou seja, a escala logarítmica no tempo, ou seja, a cada 10, escala de log de 10, né, por exemplo. Então você tem aqui, ó, se a gente aproximar, né, essa linha verde é como se fosse o preço real do ativo, do Bitcoin, e você tem ele acima, ou seja, você tem uma bolha, e quando ele está abaixo, ele está barato. Então nesse momento eu ainda considero o Bitcoin barato, mas todas as vezes que o preço ele está encostando nessa linha verde, ele está batendo como uma baita de uma resistência, né? Então todas as vezes que o preço passou dessa linha verde, foi momentos ótimos para vender. Então o Bitcoin 100 mil dólares estava no seu preço. Então levando em consideração, né, essa lei da potência, o preço justo do Bitcoin talvez fosse agora, neste momento, 108 mil dólares. Então o tempo é nosso amigo, né? Se o preço caísse, né, sem parar, qual seria o momento aqui? Seria, né, o preço absurdamente barato. Seria 40 mil dólares, né? Então veja aí seu gerenciamento de risco, que talvez, se o preço continuar caindo, né, infinitamente, como tá, né, 80 mil dólares agora, o preço mínimo talvez fosse 40 mil dólares. Mas se ele começar aqui lateralizando, como a gente se espera nos próximos 3 meses, né, até 430 dias, a 430 dias, que dava ali mais ou menos, né, por volta ali de, né, junho, o preço real do Bitcoin seria ali por volta de 120 mil dólares. Então não espere, né, se você tem uma expectativa, eu quero vender Bitcoin a 140 mil dólares com ganho de 100%. Talvez isso não aconteça, a não ser que a gente tenha uma bolha aqui de preço. Então pode ser, né, que ele bata 120 mil dólares, ou quem sabe até no final do ano aqui, né, aí sim, no final do ano ele bate os 140 mil dólares, dando um ganho aí de 100% para quem compra a 70 mil dólares. Eu acho que cai 70 mil dólares o preço do Bitcoin. Bom, do jeito que tá caindo, pode ser que caia, né? Olhando também as velas anuais, né? Você tem 3 anos de vela verde para uma vermelha. No último vídeo da análise do preço do Bitcoin falei isso aqui para vocês também. 3 anos de vela verde para uma vermelha, 3 anos de vela verde para uma vermelha. Nesse momento era para essa vela estar verde, no momento ela está vermelha, né? Se a gente vir aqui, ele tá mostrando 84 mil dólares, provavelmente o preço já está em 82. Então, se o ciclo não quebrou e a gente segue de fato os anos anuais do preço do Bitcoin em verde, pode ser, né, que a gente ainda supere, né, para essa vela ficar verde, baixa o preço ele superar aqui a casa de abertura, que é 93 mil dólares. Então, o preço fechando acima de 93 mil dólares, a gente teria, né, ali uma vela verde fechando o ciclo de 4 anos do preço do Bitcoin. Aí o preço provavelmente entraria em bear market. Se o preço fechar vermelho agora, significaria que o ciclo quebrou,
né? E talvez os ETFs ali levaram a outra situação diferente, né? Mas qual é o indicador que faria eu vender o Bitcoin? No gráfico semanal, você coloca duas médias, tá? A média de 20 e a média de 50. Se a gente abrir aqui, ó, colocar, você procura aí um indicador que ela tem, você coloca aí, ó, 3 EMA, que é a média móvel exponencial. A exponencial, ela dá pesos, tá, a esse indicador, aos candles, né, mais próximos do preço atual. Eu tenho também a média de 100, mas não vem ao caso, né? Então você vai vir aqui em valores e você vai trocar essa EMA 1 para 50, essa EMA 2 para 20 e a EMA 3 você bota aí você quiser, ou se você não quiser você tira assim como eu, tá? Bom, e esse indicador, por que ele nunca errou, né? Vamos vir aqui na história do Bitcoin e agora você vai olhar as cores dessas média móveis exponenciais. Então você tem aqui essa média azul é a média móvel de 20 semanas e a média amarela é a média móvel de 50 semanas. Então veja que sempre que a média azul, né, ela tá acima da amarela, a gente tem uma corrida de alta, né? Em nenhum momento ele faz esse cruzamento. Quando ele faz esse cruzamento, ou seja, a azul cruza para baixo da amarela, o preço entra em um bear market, tá vendo, ó? Então você passa todo esse período aqui em lateralidade, né? Você fica vendido no preço Bitcoin. Se você, né, já baseia no ciclo, você já faria compras aqui atrás, né? Mas quando você compra com a indicação desse indicador, então a gente tem depois uma baita ciclo de alta, né? Então ele indicou aqui para comprar e depois indicou somente aqui para vender, tá vendo? Quando o azul cruzou para baixo da amarela, aqui quando a azul cruza para cima da amarela, significa que compre, porque agora a gente tá numa corrida de alta. E não foi diferente quando ele mandou vender, né? Ou seja, venda, porque agora é bear market. O preço caiu. Depois quando ele indicou compra, olha só, aí você poderia ter comprado exatamente aqui nesse topo, o preço caiu, mas ele ficou aqui lateralizando, nada de cruzamento das médias. Esse indicador aqui mandou você vender aqui, mas isso aqui eu acredito que seja por causa do Corona Crash, tá? Esse aqui foi um evento fora da curva, né? Então veja só que as médias não se cruzaram aqui. Talvez o preço ele subisse, né? A partir daqui, ó, ele fosse subindo, né? E a corrida fosse aqui. Então, se você levou em consideração esse indicador para o Corona Crash, você vendeu no fundo e depois recomprou aqui com esse indicador. Mas mesmo que você tenha recomprado aqui, vendido aqui e comprado aqui, você pegou toda essa valorização, e só vendeu aqui, ó. Então a azul cruzou para baixo da amarela e depois a gente teve um bear market. E depois o que acontece, né? Ele manda comprar aqui, ó. Compra, teve o cruzamento das médias e até o momento elas não se cruzaram. Então, o que me faria cair fora do preço do Bitcoin? Infelizmente, temos que encarar essa realidade. Primeiro, esse indicador nunca errou, tá? Ele nunca errou quando ele indicou venda, com exceção do Corona Crash, não errou e também não errou quando ele indicou compra. Ou seja, ele não errou quando ele indicou compra aqui, né? E só errou quando ele indicou venda aqui, que foi um evento fora da curva. E eu acredito, né, que o preço faria isso daqui, ó. Faria isso daqui direto sem ter isso daqui. Então, ele não errou em compra, né? E pode ser que não erre também novamente em venda, né? Até porque, veja só, pode ser que a gente ainda esteja em algo parecido com isso aqui, ó. Tá vendo o preço entre essas médias aqui? Depois ele tem um rompimento dessa média móvel azul, né? Exponencial. Depois a gente tem uma corrida de alta. Pode ser que a gente esteja passando por algo semelhante aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, aqui uma lateralidade e acumulação aqui dentro das médias, certo? E depois do rompimento dessa média móvel de 20, que é a média azul, a gente tem uma nova corrida de alta. É minha expectativa ainda, né? Mas caso esse cruzamento aconteça, que ainda está muito longe de acontecer, eu vou sair fora. Só que uma observação, pode ser que o preço vá abaixo da média móvel de 50? Pode ser. O que não pode acontecer é do preço passar muito tempo aqui abaixo. Aí o cruzamento vai acontecer rapidamente, né? Então o preço pode cair abaixo e depois retornar, tá vendo? Pode cair abaixo e retorna, cai abaixo e retorna. Então ele poderia, né, até ser mais assim, ó, cair abaixo dessa média, retornar, abaixo da média, retornar. Como foi aqui também aqui no passado, ó. Caiu abaixo e retornou, tá vendo, ó? Aí suporte na média e depois uma grande alta, tá? Então é isso que a gente precisa para o preço não continuar caindo e esse cruzamento aqui não acontecer. Então o vídeo de hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.